Boa noite, Napoleão. Boa noite, meu amigo. Gisele Craveiro, Lara Diesel, Viviane Saraiva. Bom, Juliana Queiroz. Boa noite, Charlson. Fernanda. Boa noite. Vou esperar aqui os nossos irmãos, entrarem. Paula Juliane, boa noite, viu, Paula? Muita paz. O Helder, Danilo, tudo bom, não, Helder? Tranquilo, né? Renata, boa noite, Renata. Boa noite, Helder. Que bom. Bom, pois vamos começar, né? E é costume, né, nosso e deve ser, né, sempre nós iniciarmos os nossos trabalhos, né, através de uma prece, de uma oração ou de uma súplica, né? Porque isso nos conecta, né, com as forças superiores, a qual também nós precisamos estar conectados a essas forças superiores. Por isso é que Jesus Cristo, a gente vê várias situações, ele no Monte das Oliveiras e outros montes fazendo as suas orações, conversando com Deus, né? Agora, vocês já imaginaram o que é que Jesus Cristo conversava com Deus? Né? Deve ser uma coisa realmente fantástica, uma coisa maravilhosa, que nós não temos condições de decifrar o que é que ele conversava com Deus. Tá? Bom, então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, a todos os espíritos abnegados, trabalhadores, os anjos, protetores, guias, que nos intuem, que nos fortalecem nessa jornada da qual todos nós nos encontramos. Pedimos, Senhor, pelos que choram, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que estão amargurados, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, por aqueles que estão de retorno à pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à lida terrena. Que todos nós, enfim, Senhor, possamos nos dar as mãos, confiante na sua misericórdia e no seu amor, para prosseguirmos sempre nessa jornada, em busca do autodescobrimento e da nossa autoiluminação. Certo? Bom, o assunto de hoje, como todo domingo nós trabalhamos o Evangelho explicado versículo por versículo, o Evangelho do Autodescobrimento, para trazendo para os dias de hoje, né? Para que nós realmente entendamos o que Jesus Cristo quis nos deixar e nos deixou, né?
A Márcia Boga, boa noite. Então vamos começar, né? Vamos começar com Marcos. Eu costumo dizer sempre, Marcos não foi discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos foi discípulo de Paulo de Tarso, mas de Jesus não. Como também Lucas não foi discípulo de Jesus Cristo. Tá? Então, boa noite, Márcia. Então, condições para seguir Jesus. Tem que ter as condições. Como é que a gente faz para caminhar com Jesus Cristo? Porque já que ele disse que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele com certeza nos deixou as condições para que nós possamos caminhar com ele. Porque não há outro caminho. Por mais que nós criemos caminhos e tudo, mas não tem outro caminho que não seja aquele que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Certo? Então, as condições para nós seguirmos a Jesus, ele deixou. E é por isso que mais de 2000 anos nós estamos pelejando para caminhar com ele. Porque muita gente diz, né, nós realmente falamos, mas é muito difícil caminhar com Jesus Cristo, fazer o que ele fez. Mas nós vamos ter que fazer. Todos os sacrifícios, como ele mesmo disse, sacrifício eu quero, holocaustos não. Sacrifício eu quero, holocaustos não. Então, ele com certeza, ele nos deixou toda essa mensagem, todas essas condições, né, para que nós possamos assim caminhar com ele. Então, Marcos 8,34, ele chega e diz assim: e chamando a si a multidão, devemos nos lembrar que Jesus Cristo andava sempre com uma grande multidão. Por isso é que ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que ele alimentava a alma através dos seus ensinamentos e alimentava o corpo. A Daniela Alves, boa noite a todos também, certo? Então ele diz, chamando a si a multidão que andava sempre com ele, junto com os seus discípulos, e disse, primeira condição para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos 8,34. Mas aí a pessoa diz, poxa, ele diz o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Como é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é negar esse homem velho, ultrapassado, egoísta, vaidoso. Nós precisamos fazer isso. Então, é negar as coisas que nós fazemos contrariamente àquilo que ele nos deixou, para assim nós nos libertarmos, para nós termos condições de avançar, de ascender as moradas que ele veio nos anunciar. Mas não é só negar a si mesmo, negar esse homem velho, ultrapassado, egoísta, vaidoso. É necessário que nós tomemos a nossa cruz. Aí a pessoa chega e diz, sim, mas que cruz é essa? Que cruz é essa que eu tenho que tomar? A cruz não é aquela cruz que Jesus Cristo levou até o Gólgota, onde ele foi crucificado entre 2 ladrões, Gestas e Dimas. A cruz que ele quer, ou quis nos dizer através do evangelista, é essa cruz, não é de madeira, não é uma cruz física, mas é uma cruz moral, que vem nos atrapalhando as nossas passadas rumo ao reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. Então essa cruz se torna pesada pelos nossos débitos do passado, o que nós fizemos no passado. Porque tem que ter uma explicação de nossos irmãos nascerem numa miséria incrível e outros nascerem em berço de ouro. Tem que ter uma explicação para isso, porque senão Deus seria muito injusto.
Então esse que já nasce num berço, na miséria, a cruz dele é mais pesada do que aquele que já nasce em berço de ouro. Por isso é que Jesus Cristo diz: tome a sua cruz e siga-me. Aceite-se. Aceite-se como você é. E faça as mudanças que você precisa fazer. E essas mudanças nós sabemos que só nós mesmos podemos fazer. Não tem outra pessoa que possa fazer por nós. Nós precisamos nos assumir. Assumindo, nós temos que nos assumir como nós somos. Aí começar a fazer tudo aquilo que nós deixamos de fazer ao longo das nossas vivências passadas. Então, repetindo o que o evangelista disse, e chamando a si a multidão, quer dizer, chama a todos, junto com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, eu só posso caminhar com Jesus Cristo se eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz para seguir. Então negar a esse ego que quer que sempre que a gente faça a viagem para fora, e nós precisamos fazer é a viagem para dentro. A viagem para dentro é uma necessidade que nós temos já há muitas encarnações, mas hoje nós chegamos a entender melhor que nós precisamos nos autoconhecer. Isso lá no oráculo de Delfos já estava escrito: homem, conhece a ti mesmo. E nós não nos conhecemos, nós somos estranhos a nós mesmos. Nós somos estranhos a nós mesmos e precisamos nos conhecer. E só há uma maneira: fazendo o autodescobrimento. Porque tudo que Jesus Cristo nos deixou, nos ensinou, foi justamente para que nós realizássemos o autodescobrimento. Essa viagem para dentro, todos os seus ensinamentos têm essa finalidade de nos ajudar a fazer esse autodescobrimento que nos levará à autoiluminação. Certo? Bom, então vamos agora para o segundo versículo. De Marcos 8:35. Porque quem quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder a sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará. Você vê como é profundo o que Jesus Cristo falou. Mas como é preservar? Porque quem quiser preservar sua alma, essa alma que nós estamos hoje seduzida pelos valores materiais, pelas condecorações, pelas medalhas. Essa vida nós vamos perder. Todos nós vamos perder esta vida. Todos nós vamos perder. É uma simbologia que ele usa. Porque quem quiser preservar sua vida aqui na terra, sabe, todos nós sabemos, que vai chegar o momento em que nós vamos voltar para a pátria espiritual. E quem perder sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará. Quer dizer, aquela pessoa que viver mais para o seu interior, aquela pessoa que vai viver mais os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que não pensa tanto em si, mas no próximo. Aí a pessoa vai chegar e dizer assim: bom, mas isso é muito difícil. A gente sempre gosta de colocar as dificuldades, né? Sempre a gente procura alguma coisa para justificar o porquê que nós ainda não caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus, complementando esse versículo, ele diz, Mateus 15:13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso quer dizer, porque só existe um Criador, que é Deus. Então nada existe fora
de Deus, só existe dentro de Deus. E nós somos esses administradores, como bem Jesus Cristo falou na parábola do administrador infiel, que vai chegar o momento em que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós recebemos. Como também na parábola dos talentos, cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Porque o próprio Jesus Cristo disse que Deus não coloca fardo pesado em ombros leves, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Então, é importante que a gente, ou que nós possamos preservar nossa alma, que só há uma forma de nós preservarmos aquilo que nós temos hoje, que são as coisas materiais, são as coisas espirituais. As coisas espirituais, essas nós levamos todas. As coisas materiais ficam todas aqui na Terra. E quando a gente sai desse mundo, nós levamos essa personalidade de hoje, ela vai se juntar às outras personalidades que nós já vivemos. Não é isso? Vai preservar todas essas outras personalidades que nós já vivemos. Então, é importante nós tomarmos essa decisão. É importante. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de felicidade. Nós precisamos viver em alegria. Mas tudo isso que nós precisamos, até que os bens materiais podem nos dar mais por pouco tempo. Por pouco tempo. Nós precisamos buscar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira. Porque Jesus Cristo nos disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. Então Jesus Cristo deixou bem delineado, separou o que é a paz do mundo do que é a paz que ele veio oferecer. A paz que ele veio oferecer foi para o nosso espírito imortal. Se eu viver em paz aqui, dentro da paz que Jesus Cristo nos ensinou, eu vou viver em paz em qualquer um outro lugar, qualquer outro mundo. Agora, se eu me deixar seduzir pela paz que os bens materiais me proporcionam, eu vou ter paz aqui, eu vou ter felicidade aqui. Eu não vou levar os bens materiais, então eu vou perder. Quando eu sair daqui, eu não vou viver em paz e nem vou viver feliz. Porque os bens ficaram tudo aqui, no mundo material. Então, Jesus Cristo veio nos oferecer a paz, mas a paz verdadeira. Não é a paz que muita gente assim acredita. Né? Certo? Diante dessas explanações, alguém que quiser fazer alguma colocação, querer fazer alguma pergunta, pode fazer, que a gente vai interagindo. Né? Certo? Bom, aí nós vamos sair de Marcos para Mateus, que foi um dos discípulos, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi aquele que Jesus Cristo chamou na coletoria de impostos. Chamou Mateus para contabilizar almas ao reino dos céus. Então, é Mateus aqui que vai continuar, prosseguir. Né? Mateus 16, 26. Pois, que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem troca de sua alma? Quer dizer, é aquela pessoa que viveu aqui no mundo, teve tudo. Tudo. Mas só que Paulo de Tarso nos diz que nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem por esse mundo. Isso não quer dizer que a pessoa tenha o quê? Que a pessoa tenha os seus bens materiais, mas não pode se deixar escravizar pelos bens materiais. Porque nós precisamos manter o nosso corpo. Nós precisamos trabalhar. Mas nós não podemos nos deixar escravizar. O que nós
realmente precisamos estar atentos. Então, pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É lógico que a alma é o espírito reencarnado, ele não vai perder, mas vai perder todas as ilusões que a alma tinha dessa posse, desse poder material. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse: olha, não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam. Amontoeis os vossos tesouros no céu. Está aí Jesus Cristo nos falando. Mas isso ele não quis dizer que nós sejamos miseráveis, de forma alguma. Porque na hora que nós vamos reencarnar aqui na Terra, a prova, quando nós vamos voltar aqui para ser uma pessoa muito rica, é a mais temível, uma das provas. Quando a gente está lá no mundo espiritual. Mas quando está aqui, não. Já a prova da miséria é uma prova de paciência, de resignação. Tá? Então, é necessário que nós vivamos no mundo, usufruindo o que o mundo possa nos oferecer. Mas é importante também nós avaliarmos, nós temos essa certeza de que nós somos espíritos eternos, retornando à casa do Pai, já que nós saímos das mãos do Pai e vamos retornar às mãos de Deus, pelo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Só há esse caminho. É isso? Bom, então Lucas, complementando esse versículo, Lucas 12, 19, e direi o seguinte: e direi à minha alma: a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Só que no segmento da parábola, a morte veio e cefou-lhe a vida. Isso está em Lucas, vou já explicar. Em Paulo Filipense, ele diz, consciente dos seus esforços, escreve: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vocês já imaginaram Paulo de Tarso, um doutor da lei, um homem rico, chegar e dizer: olha, já sei me contentar com o que eu tenho? Quer dizer, como ele chegou a esse ponto? Muito importante ele ter chegado a esse momento, de chegar e dizer: já sei me contentar com o que eu tenho. Então isso serve de exemplo para cada um de nós. E o que Lucas quis falar aqui foi justamente o seguinte: um homem mandou fazer uma grande plantação. Uma grande plantação. E convocou serviçais de um lugar, de outro e tudo. E quando ele viu que o que ele iria colher não daria para caber dentro dos celeiros, ele mandou construir outros celeiros maiores para colocar tudo ali dentro do celeiro. E depois ele disse para si mesmo: olha, tu tens tudo, alma, tu tens tudo, nada vai te faltar. Tu tens tudo para tu viver por toda a vida. Ele falando para ele mesmo. Nesse caso, né, o ego falando para ele mesmo. Mas só que, como Lucas disse aqui, na calada da noite, a morte veio e ceifou-lhe a vida. Então, esses bens que ele iria amontoar, que precisou fazer até outros celeiros maiores, para quem ficaram esses bens materiais? Lógico, se tiver família, ele ficou para a sua família e tudo mais. Então, é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis nos mostrar, que nós não podemos, de forma alguma, acreditar que
tudo que nós temos em coisas materiais pertence a nós mesmos. Pertence, vamos supor, até um certo ponto. Até um certo ponto pertence. Mas só como eu já falei aqui, que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Certo? Então, vocês já imaginaram se nós realmente ficássemos nesse mundo por todo o tempo? Não haveria justiça de Deus, porque uns nascerem miseráveis e outros ricos. Uns nascerem com problemas visuais e outros com problemas físicos. Tá? Então não haveria justiça de Deus. A Regina Lúcia lá de nossa Simplício Mendes, estamos com saudade depois dessa pandemia, né, Regina? Essa pandemia nos afastou, né, aqueles que gostam de viajar fazendo palestras e tudo, né? Mas nós vamos retomar esse trabalho. Então a Regina Lúcia coloca: se todos nós tivéssemos essa visão da vida futura, a vida terrena seria diferente. Pois é. A vida futura realmente seria totalmente diferente. O negócio é que nós não nos preparamos para a vida futura. Nós nos preparamos para essa vida aqui. Por quê? Para que nós possamos nos preparar para a vida futura, nós precisamos equilibrar os dois pratos da balança divina. O prato da balança material e da espiritual. E aí, vocês já imaginaram como será a reação daquele que chega do outro lado da vida e que foi muito rico aqui na Terra, quando chega lá destituído de tudo aquilo que ele acreditava que era seu? Que ele acreditava que era seu. Vocês já imaginaram o arrependimento? Vocês se lembram da parábola do Lázaro e o mal rico. O Lázaro e o mal rico. O mal rico costumava se banquetear com os seus convidados. E Lázaro, coberto de chagas, ficava ali próximo, ali, no saguão da sua casa, né? E, em vez por outra, ele jogava um pedaço de carne, um pedaço de osso, e ele guardava para ele ali. E muitas vezes tinha que disputar com os cães que ali estavam na casa. Mas ele tranquilo ali, enquanto o mal rico se banqueteava com os seus amigos. Mas como eu estou falando aqui desde o início, que nós não pertencemos a esse mundo, morreu ou desencarnou o Lázaro e desencarnou o mal rico. Lázaro foi para o seio de Abraão e o mal rico para o fogo do inferno, já que não existe fogo do inferno, não existe o inferno, nem o céu, lugar circunscrito, é um estado de consciência, um estado da alma, certo? Então, o mal rico lá nesse fogo que não se apagava, que é o fogo da consciência dele, porque quem nos julga são a nossa consciência. Foi o que Kardec perguntou para os espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Não é isso? Então não tem esse tribunal, esse juízo final, não existe isso. Então Lázaro viu, o mal rico viu Lázaro no seio de Abraão e pede para pai Abraão que Lázaro descesse onde ele estava, molhasse os 2 dedos dele em água e colocasse nos seus lábios, porque ele estava sedento. E pai Abraão disse: olha, Lázaro teve a pior parte, tu tiveste a melhor e não soubeste aproveitar. Aproveitar como? Através desses bens materiais que ele tinha, que é só um empréstimo, ele poderia ter praticado a caridade, ajudar o próximo. De onde é que como é que nós vamos tirar de um lugar se nós não colocamos? Como é que nós vamos tirar de um lugar se nós não colocamos naquele lugar? Lembremos que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Outro não pode colher por nós. Então precisamos estar atentos. Então,
que foi que o mal rico disse: olha, pois pede que Lázaro vá avisar meus irmãos do erro que eu cometi, para que eles não venham para esse inferno aqui. E aí, ele, pai Abraão, diz: mas eles têm Moisés, que ouça Moisés. Mas aí, a continuação da parábola, né? Olha, se eles não acreditam no morto, se eles não acreditam em Moisés, como é que eles vão acreditar no morto? Então, isso nos fortalece nesse caso aqui, né? Desse exemplo, né, do mal rico e Lázaro, né? E que Jesus Cristo tão bem deixou para nós, né? Que nós precisamos estar atentos às nossas ações. As nossas ações devem convergir em todas para os ensinamentos que Ele nos deixou. Porque só há uma certeza para vivermos a vida que nós precisamos viver, que nós queremos viver, se nós caminharmos sobre as suas pegadas luminosas. Então vamos trabalhar para a nossa vida futura. O negócio é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para agora, nós para depois e tudo. Tem muita gente que, principalmente o materialista, acredita naquilo que ele toca, que ele tem ali. Não acredita na vida futura, só acredita nessa vida. Certo? Bom, então Marcos volta novamente, Marcos 8:38, ele diz o seguinte, das condições para caminharmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém desta geração adúltera e errada, isso Jesus Cristo falando, se envergonhar de mim e de minha doutrina, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória de seu Pai com seus santos mensageiros. Olha, é como eu digo sempre aqui dia de domingo, nós não podemos interpretar o pé da letra. Jesus Cristo é um bom pastor e ele disse que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Nós sabemos que os evangelhos foram escritos depois de 30, 40, 50 anos da partida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muita coisa que, se nós interpretarmos ao pé da letra, vai contra, né, os ensinamentos que ele nos deixou. E Paulo de Tarso, em Gálatas 5, diz que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então vou repetir aqui, né? Porque se alguém nesta geração adúltera e errada se envergonhar de mim e de minha doutrina, como tem muitos, aí quer dizer que esses vão estar perdidos para sempre? Não. Eles vão ter que cair na realidade. As reencarnações nos proporcionam essas oportunidades de nós cairmos na realidade que a gente precisa viver. Por que Jesus Cristo disse geração adúltera e errada? Porque interpreta erradamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e os 10 mandamentos. Por isso é que ele diz. Quer dizer, se envergonhar de mim, e por incrível que pareça, por incrível que pareça, nós ainda nos envergonhamos do nosso Mestre amado. Por que eu digo isso? Porque quando nós estamos numa reunião de negócios, quando nós estamos ali para defender os bens materiais, o nosso ganho e tudo, ninguém nem se lembra de Jesus Cristo. De forma alguma. Ali nós estamos para abocanhar a maior parte. Eu quero ter uma participação maior naquilo ali. Então a pessoa nem se lembra do nosso mestre amado. E muitas vezes essas reuniões, elas prejudicam muito aqueles que vivem na pobreza, na miséria. Por isso é que Jesus Cristo diz: porque se alguém nesta geração adúltera e errada se envergonhar de mim e da minha doutrina, também dele se envergonhará o Filho do Homem, que era uma denominação que chamavam Jesus Cristo.
Bom, se Jesus Cristo se envergonhar, até tudo bem, mas ele não vai ficar com raiva da gente. Como é que ele pode ficar, o pastor ficar com raiva das suas ovelhas e não nos ajudar mais? Sem a sua ajuda vai ser difícil. Sem a sua ajuda vai ser difícil. Por quê? Tem muita gente que acredita que para ser cristão basta carregar um crucifixo bem aqui no tórax. Não. Isso é muito fácil. Para nós sermos realmente cristãos, nós temos que demonstrar através de ações, de obras. De obras. Não é através de um crucifixo. Tudo bem, a gente respeita e tudo, né? Mas é através de obras que nós realmente devemos dar os nossos testemunhos se realmente nós somos cristãos de verdade. Certo? Então, quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. Na verdade, a gente não pode também interpretar isso aqui ao pé da letra. Quando vier na glória Jesus Cristo e seu Pai com seus anjos, santos mensageiros. Jesus Cristo mesmo nos disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Então não tem sentido Jesus Cristo nos deixar o caminho, a verdade, a vida e simplesmente está num local totalmente diferente daqui. Não, ele está caminhando ao nosso lado, está caminhando conosco. Como eu já disse aqui, qual é o pastor que vai abandonar as suas ovelhas? De forma alguma ele vai abandonar as suas ovelhas. Certo? E Lucas 21, ele complementa esse versículo, escrevendo assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso foi quando ele foi começar a sua missão aqui, depois dos 30 anos. Eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-las. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então aqueles que acreditam, ou que querem acreditar, que esse evangelho, que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo um dia vai chegar e não ter mais sentido nenhum para nós, vai esperar de graça. Porque há mais de 2000 anos, é como ele disse, não cairá uma vírgula da lei até que tudo se cumpra. Não cairá uma vírgula da lei até que tudo se cumpra. Então não vamos esperar, porque as leis dos homens caducam, mas as leis de Deus não. Os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, de forma alguma. Nós é que precisamos nos moldar a esses ensinamentos que ele nos deixou. E ele continua aqui em Mateus 8, 27. Condições para seguir Jesus Cristo. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha, nós aqui na Terra, nós já estamos fazendo uma separação dos felizes e dos infelizes, quando deixar o corpo físico. Porque do mesmo jeito que eu sou aqui, que eu penso e ajo aqui, eu vou ser lá no mundo espiritual. Eu vou ser lá no mundo espiritual. A morte do corpo físico não nos premia assim, como muita gente acredita. Eu vou deixar esse mundo, porque esse mundo... Sim, meu amigo, mas só que para onde você for, você vai levar com você aquilo que você não fez, que foi justamente o seu autodescobrimento. Para onde você for, em espírito, você vai levar os seus problemas. Você vai levar os seus problemas, porque só quem resolve os nossos problemas somos nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa que procuro lutar para ser melhor do que ontem, com certeza, se eu tiver obras boas e que eu não dê com a mão e receba com a outra, eu vou ter condições de continuar a minha missão lá. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, se aqui na Terra eu tivesse sido uma pessoa avarento, uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não ajudou as pessoas,
eu vou ser do mesmo jeito lá no mundo espiritual. Eu vou me juntar àqueles que pensam ou que pensavam, e se eles pensavam, estão lá porque eles pensavam que estava certo. Vão se juntar lá. Mas os bons vão ficar do outro lado. Aqueles que acreditaram nas propostas que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui no mundo. Então é uma questão de escolha para cada um de nós. É uma questão de escolha. Bom, eu quero ser feliz agora. Bom, agora eu vou lutar para me ser feliz agora. Ah, não, mas eu prefiro ficar desse jeito. Então pronto. É uma opção sua. É uma opção nossa. Mas só que não vai ser assim o tempo todo. Porque existe a lei do progresso. A lei do progresso. E todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. Então é muito melhor que nós possamos fazer logo hoje. Fazer hoje aquilo que nós deixamos de fazer ontem, antes de ontem, em outras vidas. É melhor a gente fazer logo. Do que a gente acreditar que vai ter um milagre. Vai acontecer um milagre. Não vai acontecer esse milagre, de forma alguma. E se acontecer, esse milagre é nós mesmos, através dos nossos esforços. Sair dessa sintonia, sair dessa frequência negativa para buscar a frequência que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então, Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Se nós formos uma pessoa boa, nós vamos no mundo espiritual para um lugar bom. Se nós formos pessoas ruins, nós vamos para um lugar assim. Depois que nós lemos as obras do André Luiz, todo mundo só quer ir para o nosso lar, né? Mas para ir para o nosso lar precisa merecimento. E como é que nós conquistamos esses merecimentos? Através das boas obras. Que são as boas obras? Ajudar os nossos irmãos necessitados. Como? A caridade material é importante. A caridade material é importante. Mas a caridade espiritual, ela é muito mais. Porque você dá daquilo que é seu mesmo. É você parar meia hora para ouvir uma pessoa desesperada. Uma pessoa desesperada. Isso é muito importante para nós. Certo? Então vamos continuar aqui. Mateus 16, 28. Condições para seguir Jesus. Por isso que quem está acompanhando desde o início diz, por isso que é difícil a gente caminhar com Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, olha, sacrifício eu quero, holocaustos não. O sacrifício é nosso. Nós estamos trabalhando em causa própria. Todo mundo aqui quer ser feliz. Todo mundo quer viver em paz. Mas vamos fazer uma análise do que eu fiz já realmente para me ser feliz, para me viver em paz. Porque tem mais uma. Quando nós estamos felizes e em paz, aqueles que nos amam, que estão do nosso lado, também ficam tranquilos. Eles ficam tranquilos, porque nós deixamos de dar preocupações para eles. Certo? Então Mateus 16, 28 diz, mas eu vos digo verdadeiramente, alguns daqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Isso, Jesus Cristo estava quase se despedindo. Mas ele não disse que a pessoa não iria experimentar a morte física, de forma alguma. Que tinha apóstolos ali, como João foi o último que partiu, e como ele também viu ali que Judas o traiu, Pedro negou por 3 vezes, Tomé precisou tocar nas suas chagas. Então já próximo dele sair, ele diz, mas eu vos digo verdadeiramente, alguns dos aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Quer dizer, aquele que despertou. Despertou. Quando a gente desperta, a gente começa a ver a vida de uma outra forma. De uma outra forma.
ele já começa a viver essa vida, se preparar para essa vida futura. E a vida futura não há morte. Agora a vida presente é a morte do corpo físico. Mas a vida futura não. A vida espiritual, a vida do espírito, não há morte. De forma alguma. Então, no Marcos, complementando esse versículo, ele diz: Deus não é pai de mortos e sim de vivos. E Paulo, Hebreus 9, 27, diz: na verdade, o espírito encarnado só morre mesmo uma vez em cada encarnação. Aí tem muita gente que interpreta: não, meu amigo, a gente só morre uma vez. Não. O corpo é que morre, o espírito não. O corpo, todas as vezes que a gente volta aqui para esse mundo aqui, e precisamos de um corpo, esse corpo vai morrer, vai acabar. Mas o nosso corpo, mas o nosso espírito, não, de forma alguma. Então, Paulo e Hebreus, na verdade o espírito encarnado só morre mesmo uma vez. A cada encarnação, a cada vida. E João diz o seguinte: agora conhecemos, depois que Jesus Cristo falava isso aí, os judeus estavam ali estava próximo a ele, né? Os judeus, através de João, disseram os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte. Por quê? Porque eles acreditavam na época, os judeus, que simplesmente, acabando o corpo físico, pronto, o espírito ia para o céu. O espírito ia para o céu. Pronto, sem escala nenhuma, porque tem muitos que desejam ir para o céu sem escala nenhuma, direto. Não sei se vocês se lembram daquela passagem que a mãe dos Zebedeus pediu para Jesus Cristo para colocar um filho à direita e outro à esquerda. E Jesus Cristo disse que a ele não competia, mas sim ao Pai que está no céu. Vós estáis nessa encarnação que eu estou. Vós bebereis do cálice que eu estou bebendo. Eles disseram: beberemos. Mas mesmo assim não é a mim, mas a meu Pai. Isso quer dizer, a cada um de nós, para nós chegarmos a esse reino dos céus que está dentro de nós, através do autodescobrimento, só se dará através dos esforços. Dos esforços que nós precisamos, na verdade, fazer. Então, meus irmãos, a gente falou aqui dos evangelistas, e que alguns podem até achar que é mais difícil, como é difícil, eu não tenho condições de chegar e caminhar com Jesus Cristo. Temos, todos nós temos. E todos nós vamos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde nós vamos caminhar com Jesus Cristo. Você pode até dizer: sim, mas quem foi que caminhou com Jesus Cristo? Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, tantos outros que caminharam com ele no anonimato. Então é preciso que a gente ouça a voz do pastor. Ele disse: o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Não vamos perder essa oportunidade dessa vida. Vamos agarrá-las, essas oportunidades, para caminhar com Ele, com Jesus Cristo, ouvindo a sua voz. Quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Então, nós temos essa certeza.
através do que? Desse ser divino que todos nós somos, porque nós saímos das mãos divinas do nosso Pai Criador. E o que nós precisamos é só apressar o nosso passo e ter essa certeza de que nós temos muito a oferecer. Temos muito a oferecer. E é justamente oferecendo, trabalhando em favor do próximo, como tem muitos que trabalham em nosso favor, é que nós teremos condições realmente de nos libertar daquilo que vem nos prendendo, para que livres nós possamos caminhar sob as pegadas do nosso meigo Rabi da Galileia. Então, para que nós possamos encerrar, alguém quiser fazer uma pergunta ou alguma colocação, estamos aqui aguardando. Temos alguns minutinhos, certo? É sinal de que entenderam já. Então, se entenderam, com certeza nós vamos nos decidir a caminhar hoje, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim nós vamos viver a vida que nós estamos procurando viver. Não há vida de paz e de felicidade sem caminharmos com o nosso Mestre amado. Sem caminhar. O sacrifício é a reforma íntima, Napoleão, realmente. Essa reforma íntima que nós estamos adiando há quanto tempo? Deixando para amanhã, para depois, para amanhã, para depois. Como se diz, empurrando com a barriga. Regina, temos a consciência que nascemos com a centelha divina. Nós somos seres divinos, porque nós saímos das mãos de Deus. Nós estamos ligados a Deus. Mesmo que tem gente que diz o seguinte, porque Deus não existe. Não vai adiantar nada, meu amigo, se você disser que Deus não existe. Porque tudo está interligado. Todos nós estamos ligados ao Pai. Todos nós estamos ligados ao Pai. E estamos voltando ao Pai. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Então, criados simples e ignorantes, nós precisamos de experiências. E são essas experiências que nós estamos tendo, que nos farão, que nos elevarão a esse reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Então, os esforços são nossos. Que nós podemos diminuir essa distância, podemos. Basta nós acreditarmos. Basta nós acreditar no nosso poder. No nosso poder. Porque quando Jesus Cristo disse que todo o poder do céu e da terra lhe foi dado, com certeza também nós temos esse poder. Agora, só que nós só usamos para a viagem para fora, e nós precisamos fazer a viagem para dentro. Por que é que nós temos dificuldade de fazer essa viagem para dentro? Porque essa viagem para dentro, nós vamos nos conhecendo, nós vamos identificando os nossos erros, e é por isso que nós não queremos. Estamos deixando para amanhã, para depois. Pois é, Regina, por isso precisamos passar pelas vicissitudes da existência. Isso quer dizer, resgatar. As provas, elas são importantes para que nós possamos evoluir. Mas diante das provas, aquelas que nós não cumprimos realmente, não fomos aprovados nessas provas, nós vamos ter que repetir. É como um aluno no colégio. Então existem as provas e existem os resgates, as reparações. As reparações são muito mais difíceis, porque foram provas que nós desperdiçamos. Certo? Bom, então nós estamos já quase em cima da hora. Vamos só agradecer a cada um de vocês por esse momento e que nós acreditemos em nós, no nosso potencial, nesse ser divino que nós somos. Nós temos muito para oferecer.
muito para oferecer. Lembremos de que foi que Francisco disse, Francisco de Assis, que é dando que nós recebemos, é perdoando que nós seremos perdoados. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, pela semana que passou, pela semana que se inicia, e que nós possamos nos esforçarmos cada vez mais para vivermos essa grande mensagem de libertação e de paz. E lembrando sempre do que Jesus Cristo disse, que brilhe a vossa luz. Se Jesus Cristo disse que brilhe a vossa luz, é porque nós somos luz. E precisamos usar essa luz. A luz de quê? A luz do amor. A luz do amor. A verdadeira luz é a luz do amor. Então, meus irmãos, gratidão a todos e mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. E no próximo domingo, com certeza, nós estaremos aqui trabalhando outro tema para que nós realmente engrandeçamos as nossas almas, para que nós realmente façamos aquilo que nós precisamos fazer com confiança. Lembrando sempre que Jesus Cristo disse, aquele que caminha comigo não anda em trevas. Então, vamos buscar a luz. Que Deus nos abençoe. Muita paz e gratidão a todos. Grande abraço, Regina, e todos em Simplício Mendes aí, viu? Muita paz a todos, viu? A todos os nossos irmãos.